Vamos aplaudi-lo, irmãos. Por favor, me ajude a adorar Jesus aqui. Aleluia. Pastor Alisson, por favor, se assente, irmãos. Muito obrigado. Você fica mais um pouco? Aleluia. Meu amigo. Bom dia, irmãos. Você pode fechar seus olhos? Jesus, nos ajuda aqui nessa manhã. Oh Deus, o nosso coração, Pai, ele está aberto para aquilo que o Senhor quer fazer. Oh Jesus, meu amigo, fica à vontade aqui. Fica à vontade, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós temos fome da tua palavra. Nós desejamos te conhecer. Nós clamamos, Senhor, por mais de ti nessa manhã. E oramos no teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Eu tenho aprendido aqui, irmãos, que a nossa vida, ela está totalmente vinculada ou voltada para aquilo que a gente espera em Deus. O que determina o nosso futuro, o que determina a nossa vida, é a nossa fome e a nossa sede. Como eu tenho aprendido isso aqui, principalmente nessa conferência, o nosso desejo de querer mais dele, de deixar esse fogo queimar o nosso coração. Fogo e fragrância. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui nessa manhã, vocês desejam mais do fogo de Deus. Vocês não estão aqui por acaso, acordaram mais cedo nesse frio. Nós queremos mais esse fogo. Nós queremos deixar o nosso coração ser incendiado. Só que isso é uma escolha, irmãos, que a gente tem que fazer todo dia. Isso não é apenas um momento que a gente vem na conferência e sai e esquece. Mas o fogo de Deus no nosso coração é uma decisão que nós temos que tomar todo dia. A Bíblia fala sobre 2 tipos de fogo. O fogo eterno com o Senhor, queimando com Ele, e um fogo distante de Deus. A verdade é que eu e você, querendo ou não, nós vamos queimar de uma forma ou de outra. O que vai determinar a nossa vida queimando com Ele é justamente a nossa fome, a nossa sede. É esse desejo. Alguém já disse que a pregação do Evangelho é um mendigo ensinando para o outro mendigo aonde encontrar um pão. Quantos têm fome aqui? Quantos se sentem um mendigo espiritual, que desejam essa palavra? Que o Senhor possa encontrar fome no nosso coração pela palavra dEle nessa manhã. Que a gente possa escolher esse caminho todo dia. Aquela mulher estava na casa de Jesus, a Maria, enquanto a Marta estava distraída e ansiosa com tanta coisa. Ela queria estar ouvindo o Mestre, ela queria estar aos pés dele. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Isso está relacionado a uma prestação de contas, sabe? A sua escolha, você vai ter que prestar conta dessa escolha lá na frente, que está relacionada a esse fogo que eu estou falando. Por que eu falo uma prestação de contas? Porque todas as vezes que a gente administra, presta atenção no mundo, você administra algo que não é seu, o dono daquilo vai querer saber o que você fez com aquilo que você administrou. E você sabe que ou você pode viver para você mesmo, achar que a sua vida é sua, ou você pode viver todo dia entendendo que você não está aqui por você, que a sua vida não é sua, mas que você foi comprado por bom preço. Sabe uma coisa? Quando eu entrego R$2, algo que não tem valor para alguém,
Eu não quero saber daquilo mais. Ninguém precisa de me prestar conta daquilo. Mas quando tem alguma coisa que é muito importante para mim, eu quero saber o que aquela pessoa fez com aquilo que é meu. Você concorda? Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê valor. Deus vê propósito. Deus vê uma eternidade com você. E em troca disso, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, que era o Filho dele. E é por isso que Ele vai ter uma prestação de contas. O que nós fizemos com a vida que Ele deu? O que nós fizemos com o sangue, com o sacrifício que Ele ofertou por cada um de nós? Nós vamos ter uma prestação de contas. Abre para mim, por gentileza, 2 Coríntios 5, versículo 10. Oh Deus, nos ajuda aqui. Meu Deus. Assim diz a palavra: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso aqui é Paulo escrevendo aos Coríntios, para a igreja. Ele fala a todos nós. Ele não está falando de um ímpio, ele está falando da igreja. Ele está dizendo que todos vão comparecer perante esse tribunal para prestar contas. E essa palavra comparecer, lá no original, deixa eu ver se eu anotei aqui até qual palavra que é a palavra phaneiro, no grego, que significa ser revelado, ser exposto. Ou seja, todos nós vamos ser expostos naquele dia diante de Deus. Hoje a gente tem tanta coisa com a nossa privacidade, né? É a minha intimidade, as minhas coisas. Mas a Bíblia diz que naquele dia, toda a criação, diante de toda a humanidade, vai ser revelado não só as suas obras, como as intenções e os pensamentos do coração. Tudo que tiver oculto, tudo que tiver em trevas, vai ser revelado. Não vai ter nada que vai ficar escondido nesse dia. E aí quem que vai escapar? Quem vai chegar justificado nesse dia, se não tiver sido justificado antes por Ele? Se não tiver aceitado antes do sacrifício? Se não tiver falado: Senhor, me queima todo dia, me faz apaixonado por essa palavra, pelo Senhor. A Bíblia fala que Ele vai separar as pessoas como o bode, como o pastor separa o bode das ovelhas. E sabe o que é interessante? Naquele dia Ele vai pôr uns à direita, as ovelhas, os bodes à esquerda. E o que Ele fala para as ovelhas? Vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava doente, vocês foram me visitar. Não é isso? Agora, sabe o que me chama a atenção? Que para os bodes, para aqueles que ficaram fora nesse dia, não foi porque eles fizeram alguma coisa, mas porque eles deixaram de fazer, porque eles foram omissos. Não é porque vocês não me deram de comer, porque vocês não me deram de beber, vocês não foram me visitar. Presta atenção, irmão, que muitas vezes o fato de você não fazer já é uma escolha. Aliás, para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Basta você continuar deixando a vida levar. Basta você continuar vivendo segundo os seus pensamentos, segundo a inclinação do seu coração. Se não houver desejo de servir, essa vontade, você não vai ser nesse dia, você não vai estar do lado daqueles que o Senhor vai falar assim: vinde, benditos. E isso é uma mensagem para a igreja, não é uma mensagem para o mundo, porque a gente está acostumado a achar que quem confessou Jesus está para cá e quem não confessou está para lá. Isso é uma mensagem para a igreja, porque a gente falar que serve a Deus é muito fácil. Jesus falou que as pessoas muitas vezes confessam com os lábios, mas o coração está distante.
Mas o que vai valer é o coração nesse dia. O que vai valer é esse fogo no seu coração. Você queimar com ele. É isso que vai contar lá. Porque as nossas obras, você dá de comer, você dá de beber, você fazer, isso é só um resultado do fogo que está dentro do seu coração. Porque você queima, você não consegue ficar sem fazer nada. E você então age. Mas quem está apagado, quem deixa esse fogo esfriar, ele fica acomodado numa situação que está tudo bom. Se você está parado, meu irmão, não está bom. Oh Deus. Oh Deus. Eu escutei algo tão tremendo que o pastor me mandou essa semana. Aqueles discípulos lá de Jesus, quando Jesus ressuscita, eles já estavam desanimados, entristecidos. Eles estão indo para Emaús. E a Bíblia diz que o próprio Jesus, o próprio, está lá no texto, chegou do lado deles e começou a falar com eles a respeito do reino de Deus. E pregar para eles de Moisés até os profetas, e ensiná-los. Mas eles, apesar de estarem do lado de Jesus, apesar de estar vendo Jesus, apesar de estar ouvindo o próprio Jesus pregar para eles a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o verbo vivo, eles não reconheceram quem é que estava falando com eles. Mas quando eles chegam mais à frente, quando eles chegam no destino, e Jesus faz que vai embora, mas eles convidam Jesus para cear. E Jesus parte o pão e serve a eles. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E o que eu quero dizer com isso? Os nossos olhos e os olhos do mundo, eles só são abertos quando a gente serve. Esse queimar no seu coração que te leva a servir é para que outras pessoas tenham revelação de quem Jesus é. Ninguém vai confessar ao Senhor se não vê a gente dando o exemplo antes, se não vê a gente abrindo mão, se não vê a gente morrendo, negando a si mesmo e seguindo Ele. Se a gente viver só para os nossos deleites, só para aquilo que nos favorece, o mundo nunca vai crer nele. A gente só vai dar fruto se morrer. A semente, ela só pode dar fruto se ela morrer. Consegue entender isso? O escritor aos Hebreus, ele escreve em 4 textos que eu acho muito forte. E quem está comigo no Apocalipse toda manhã aqui no domingo já está acostumado. Eu senti que isso é algo que Deus tem ministrado nos nossos corações. Às vezes eu nem preparo e os irmãos mesmo citam esses textos lá em cima. Mas eu queria que toda a igreja recebesse isso aqui nessa manhã. Hebreus 12, 28. São 4 textos de advertência para a igreja, para a gente repensar a nossa vida, como a gente tem caminhado. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Ele começa esse texto falando por isso. E o que ele está se referindo? A alguns versículos anteriores que fala que o Senhor, Ele vai abalar céus e terras, porque isso é necessário para que aquelas coisas que não são abaláveis, elas permaneçam. Quando você lê um pouquinho do Apocalipse, você vai ver que é um dia terrível, o grande e terrível dia do Senhor. O sol vai escurecer, a lua vai se tornar em sangue, e os fundamentos do mundo vão ser abalados, o universo vai ser abalado. A descrição de Apocalipse 6 é como se fosse uma figueira sendo sacudida pelo vento e os seus figos caindo. A descrição do Apocalipse é as estrelas caindo, é o universo todo sendo abalado, sendo movido. O Apocalipse descreve as pessoas temendo e desejando a morte por causa desse dia, e dizendo assim: cai sobre nós montes e nos esconde da face da ira do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro de Deus. Meu Deus, isso não é brincadeira.
Isso é real. Esse dia vai chegar. Todos nós vamos comparecer. Isso tem que gerar temor no nosso coração. Senhor Jesus. E ele fala assim, por causa disso, que nós temos esse reino, um reino inabalável, né? Que a gente, sabendo de tudo que vai ser abalado, que vai permanecer, só o que não é abalado, que a gente retenha a graça, né? Que a gente retenha o modo pelo qual servamos a Deus de modo agradável. Retenha o que a gente tem, retenha o que a gente tem ouvido, sabe? Porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Nosso Deus é um fogo purificador. Todas as coisas vão passar pela prova do fogo. Ele vai se assentar, Malaquias fala isso, como um fundidor e purificador de ouro e de prata. Porque o propósito dele é refinar aqueles que querem servir a Deus. Vocês estão comigo? Amém. Então que nós possamos ter essa expectativa de ser purificado e não chegar nesse dia para ser condenado. Amém. Segundo texto que eu quero compartilhar de Hebreus é o 10:26. Ele continua falando sobre esse assunto. E a gente sabe, irmão, que tudo que está na palavra, isso vai cumprir, irmão. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim vai ser nos nossos dias. As pessoas comiam, casavam, se davam em casamento, até que veio aquele dia. A Bíblia continua falando que tudo que foi escrito para o nosso ensino. A Bíblia cita lá, quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, que as pessoas estavam lá vivendo na imoralidade, até o dia que ele tirou o justo Ló e a sua família, e ele derramou fogo do céu. Exemplo para que a gente tenha temor, e a gente deseja esse dia para ser aprovado e não rejeitado. Hebreus 10:26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, não sei como é que está aqui, voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Por que ele fala que já não resta sacrifício pelos pecados? O problema é o sacrifício? O problema é o endurecimento. O problema é a pessoa, apesar do sacrifício, continuar pecando voluntariamente. É por isso que não resta sacrifício, porque apesar de conhecer a verdade, a pessoa insiste em continuar no erro, insiste em continuar desobedecendo. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Hebreus 6:4, ele vai continuar falando sobre isso. E sabe o que acontece? A gente vai deixando o fogo de Deus, esse fogo apagar no coração da gente, e a gente começa a achar tudo normal, sabe? Tudo, o mundo, vamos atualizar a Bíblia. Isso aqui agora é normal, agora pode casar homem com homem, agora mulher e mulher pode ficar junto, agora a criança, ela pode escolher se ela é homem, se ela é mulher, e a gente começa como cristão a achar tudo normal. Meu Deus, isso tem que gerar dentro de nós uma insatisfação, meu Deus, uma revolta. Senhor, vem. Oh Deus, a Bíblia conta lá no Apocalipse, nós estamos estudando isso lá em cima lá, os santos lá debaixo do altar, e vendo a injustiça, e vendo o cristão sendo perseguido, e vendo a maldade, e eles clamando: Senhor, até quando? O céu, os salvos, o clamor do coração deles é: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai fazer justiça? O Senhor não vai vingar o nosso sangue? Oh Deus, gera isso no nosso coração, esse temor santo, esse desejo santo de queimar com o Senhor. Oh Jesus, ele subiu para Jerusalém, meu irmão, e ele viu as pessoas fazendo comércio na casa dele, na casa do pai dele, onde era um lugar de adoração.
Você sabe onde que é o lugar de adoração hoje? Né? Seu coração. E a Bíblia diz que ele começa a expulsar os cambistas e quebrar tudo. E os discípulos vendo aquilo falam assim: ó, como está escrito na palavra, o zelo da tua palavra me consumirá. O fogo no coração de Jesus, isso consumiu ele. Tudo o que ele fez é porque havia algo queimando dentro dele. Faz isso em nós, Pai. Qual o texto que eu falei? 10, 26. 6:4, né? Hebreus 6:4. 10, 26 nós já lemos. Oh, Deus. É impossível. Isso. É impossível. Olha, ele continua falando o que eu estava dizendo. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, quantos foram iluminados? Provaram o dom celestial. Quantos já experimentaram de Jesus? Se tornaram participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É impossível, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria, expondo Jesus à vergonha, fazendo pouco caso do sacrifício de Jesus. Apesar de conhecer, apesar de viver, apesar de experimentar, continuam vivendo de forma totalmente distante daquilo que Jesus escolheu. Porque a terra, e olha só o que ele vai falar aqui, por quê? E ele vai frisar o fruto, e lembra lá dos bodes e das ovelhas. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebem bênção da parte de Deus. Quer dizer, se ela produzir um bom fruto, vai receber bênção. Versículo 8. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, ela é rejeitada, está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. O que eu quero dizer aqui, irmão? Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu provo, eu experimento de Deus, mais eu preciso que essa palavra, essa experiência, ela gere dentro do meu coração um temor santo. Porque esse temor santo, que não vai deixar o meu fogo apagar, e se o meu fogo não apagar, eu vou continuar dando bons frutos para Deus. Lembra lá dos bodes e das ovelhas? Ele vai separar aqueles que estão dando bons frutos. E se o fogo está queimando, você vai dar bom fruto. Mas se a boa semente, que é a palavra de Deus, se a experiência que você teve, se tudo que está sendo derramado sobre você, você recebe isso, mas produz um fruto ruim, o que a palavra está dizendo? Que só serve para ser queimado. E o último texto que eu quero compartilhar de Hebreus é o Hebreus capítulo 2, versículo 1. Aleluia. E ele fala assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ele começa falando aqui, por essa razão. Qual que é a razão que ele está advertindo a igreja aqui? Essa explicação, essa razão, está lá no capítulo 1, nos 3 primeiros versículos, quando o autor, o escritor, que a gente não sabe quem é, da carta aos Hebreus, ele fala assim: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses dias ele nos falou pelo Filho,
a qual ele o tornou herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele fez o universo. Deixa eu esclarecer isso aqui um pouquinho para você. Deus, quando ele quis reconciliar o homem com ele foi mandando profetas e pessoas para advertir as pessoas, a buscarem a Deus, a deixarem esse fogo queimar, a anunciarem esse dia da vinda do Senhor. Só que as pessoas mataram os seus profetas, menosprezaram aqueles que Deus tinha enviado. Então Deus fala assim: então agora eu vou mandar o meu próprio filho para ver se eles vão me ouvir. E aí o autor de Hebreus fala assim: por esta razão, eu não estou mandando qualquer um. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Não foi qualquer um que se manifestou a nós, foi o próprio Jesus, que se fez carne, habitou no nosso meio, que se revelou, que mostrou o seu coração, que mostrou para nós o que é o amor. Foi Ele que se revelou para nós. Ele que criou todas as coisas. A minha vida, a sua vida pertence ao Senhor. Então Ele fala: por essa razão, importa que nos apeguemos, sabe? Se apegar, sabe o que é? É você ficar bem juntinho, é você ser apaixonado, é você permanecer. Jesus, ele fala isso, né? Se a videira estiver em mim e eu estiver em vocês, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, ele continua falando, e eu anotei aqui, que eu vou ler. O próprio Jesus falou, João 15, versículo 6, mas se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Vê como é sério isso, irmão. Você está ligado na videira, receber essa seiva, está queimando junto com o coração dele, o sangue dele correndo dentro de você, nesse coração indignado, esse coração fervente. Se apagar, se esfriar, se separar de Jesus, vai morrer. E provavelmente a gente não vai encontrar um lugar de arrependimento. Se o fogo apagar, misericórdia, Senhor. Fala aí, irmão, misericórdia. Fala aí, Senhor, não deixa meu coração se esfriar. Senhor, faz esse fogo queimar o meu coração todos os dias da minha vida. Oh, Jesus. Oh, Deus. Abre para mim aí. É Lucas 16, do 19 ao 19. Vou ler o texto todo com vocês aqui, irmãos, até para facilitar o entendimento. Depois eu vou fazer uns apontamentos. Havia um homem rico que se vestia de púrpura. Presta atenção nisso aqui. Eu acho que tem um ensinamento para a gente. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo. Tem algumas versões que falam que ele vivia suntuosamente, todos os dias. Pode ir, nós vamos até o 31. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Tem outra tradução que fala assim: você recebeu os seus bens na sua vida, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise,
a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Qual é o ensinamento que a gente tira aqui dessa passagem aqui? Esse rico, tem uma outra versão, ele se alegrava da sua vida de luxo, da sua vida suntuosa. E a gente viu mais na frente que ele recebeu os bens dele nessa vida aqui. O tesouro dele estava escondido aqui. Ele achava que o importante era se dar bem nessa vida aqui. Enquanto que o Lázaro, quando a Bíblia descreve o Lázaro, a Bíblia descreve ele como alguém que não tinha nada. Descreve ele doente, cheio de chagas. Os cães vinham lamber as feridas dele. E ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa lá do rico. Só que a riqueza do Lázaro, ela não estava aqui. Aos olhos do mundo, ele era um amaldiçoado. Aos olhos do mundo, ele era uma pessoa infeliz, alguém que não tinha nada. Esse camarada deve ter sido um pecador, ele deve ter feito uma coisa muito ruim. Não é assim que a gente julga? Que camarada infeliz, que camarada triste. Mas o tesouro dele estava escondido em outro lugar. O que Deus está olhando é o coração. Enquanto os bens do rico estavam aqui, os bens dele não estavam aqui. Ele não estava preocupado com isso aqui. E aí quando os dois morrem, aí chega a hora da recompensa. Porque essa recompensa vai vir. E aí enquanto um está em tormento terrível, ô irmão, e se a gente começar a ler na Bíblia sobre esse tormento, você vai ver que isso não é brincadeira. O próprio Jesus descreve isso. Isso aqui, irmão, isso não é uma parábola não. Só para esclarecer, Jesus está falando o nome do Lázaro. Isso aqui é uma história que aconteceu. E ninguém nunca foi no inferno e voltou para contar. Mas o próprio Filho de Deus, ele está contando uma história de alguém que morreu. Isso é para gerar um temor no nosso coração. Amém? E o próprio Jesus, quando ele descreve esse lugar de tormento aqui, ele fala que lá é o lugar onde que o nosso verme nunca morre. Pensa isso. Algo comendo você por dentro sem nunca morrer. E o fogo nunca se apaga. O fogo que a gente deseja, lá no inferno também tem um fogo. E esse fogo que queima lá no inferno, que atormenta eles, ainda exala um cheiro, uma fragrância, que é fogo e fragrância. A do inferno é de enxofre. Você tem noção disso? Então esse lugar não é brincadeira. E ele vê naquele tormento, ele naquela situação, e ele olhando lá para o Lázaro, ele fala para Abraão: pai Abraão. Quer dizer, ele conhecia a palavra. Esse rico, acho que ele até falava que era crente. Ele falava: pai Abraão. Ele conheceu Abraão. Lá no final ele fala assim, né? Jesus falou para ele assim: não, ele tem a lei, seus irmãos têm a lei e os profetas, né? A família dele conhecia a palavra, conhecia quem era o Abraão. Ele chama ele de pai. O importante, meu irmão, não é o quanto que você sabe. O pastor tem falado isso aqui. Não é o tanto que você sabe da palavra, mas é o quanto que a gente vive essa palavra. É o quanto que você coloca o seu coração, o seu tesouro na palavra de Deus, nas coisas de Deus, e não por aquilo que acontece com você aí. Eu bati um carro, aconteceu uma coisa ruim comigo, é porque eu sou... Não, tudo que acontece comigo, se eu estou em Deus, entenda, meu irmão, a doença, a tragédia na vida de um cristão é um processo. Deus sabe de tudo. Se você está na brecha, se você está andando com Deus, se você está colocando o seu tesouro lá, você não deve temer nada não. Nós vamos falar mais um pouquinho disso aqui. Fica tranquilo. O Senhor está cuidando de você. Amém?
E aí o Abraão fala para ele assim: ô rico, não tem como não tem como eu molhar, mandar atender esse pedido seu de molhar não, porque existe um grande abismo, sabe? É uma prisão, lá não tem como sair, lá você não faz o que você quer, tem um grande abismo, e agora você está aí, e nós estamos aqui, existe esse abismo, essa separação. E aí ele, ouvindo isso, ele fala assim: então manda o Lázaro ir lá e falar com os meus irmãos. Aí ele lembrou da família dele. Eu acho interessante que no início da história não fala nada da família dele, sabe? Eu penso que esse rico, ele devia estar preocupado só com os bens dele, só com os negócios dele, em ser bem sucedido. Mas agora no sofrimento, interessante que isso não tem valor. No inferno, os bens e tudo que as pessoas ganham aqui, isso perde o valor. Agora ele está para dele. Ele está sentindo o sofrimento, ele fala: manda alguém lá, manda o Lázaro ir lá falar com a minha família. Meu irmão, a hora da gente preocupar com a família é agora. Depois que você morrer, não tem como fazer mais nada. Deixa um pouquinho os afazeres, deixa um pouquinho o ativismo, correr atrás do vento, querer só se dar bem nessa vida, correr só atrás das coisas do mundo. A família, existem prioridades, eu vou falar disso aqui também, Deus me dê graça. Cuida da sua família, cuida do bem precioso que Deus te deu, porque depois não vai ter mais jeito. E aí o Abraão responde para ele assim: ó, eles têm lá, mesmo que alguém ressuscite, né, eles não vão acreditar, porque eles têm a lei e os profetas, sabe? Não adianta chegar um milagre para a gente, não adianta, né, nenhum movimento, se nós não crermos na palavra de Deus, na palavra revelada. Sabe por quê? Quando a gente coloca o nosso coração na palavra, não é só uma palavra, é o próprio Deus que está queimando e falando dentro do seu coração. E é isso que vai fazer você crer, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então não é, a Bíblia não fala que nenhum evento, nenhum milagre, nada que acontece aí, a fé vem pelo ouvir. Então a gente tem que apegar na palavra de Deus. Às vezes a gente gosta tanto de ficar ouvindo histórias, né? Mas tenha prazer de ouvir a palavra, tenha prazer de escutar, se apegar à palavra. Amém? Agora eu só estou falando só, né? Estou falando só sobre esse fogo ruim, né? É um discurso meio pesado, né? Mas Jesus falou assim para os discípulos, né? Ó, o discurso é pesado mesmo, se vocês quiserem ir, né? Mas aí o Pedro falou para ele assim: para onde que nós iremos? Para onde que nós vamos? Ô, irmão, o discurso é pesado, né? Não é fácil escutar isso não, que o inferno é ruim, que vai queimar, que vai ter um juízo, que vai ter um fogo, que vai ser abalado, que vai ter terremoto. É fácil ouvir isso? Mas para onde que a gente vai? Se isso vai cumprir mesmo? Não tem jeito não. Agora tem um jeito de a gente aquecer o fogo no coração, sabe? A Bíblia ensina a gente a manter esse fogo aceso. E eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês disso. 1 Reis 18, versículo 30. Vamos ler do 30 ao 35, de 1 Reis 18. Então Elias, isso aqui vai falar daquele contexto, só rapidamente, de quando Israel, o povo de Deus, estava desviado, servindo a ídolos, se afastado, deixado de adorar. E aí Elias vai desafiar os profetas lá de Baal, vai desafiar lá os ídolos, e ele chama todos para o monte lá, e ele fala assim: ó, vamos fazer o seguinte então, vocês não estão falando que Baal é Deus? Então vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer um altar aí e vão orar. Se o Deus que responder com fogo, eu vou fazer o meu altar, vocês vão fazer os seus. O Deus que responder com fogo, esse que é o Deus. Então, o Deus que responder com fogo, o Elias, aqui é a hora que ele vai fazer o altar dele, a hora que ele vai preparar o altar, que é o nosso coração, para Deus mandar o fogo. Então isso aqui é uma orientação que a Bíblia tem para mim e para você, de como atrair esse fogo para o nosso coração, de não deixar essa chama apagar. Olha só aqui como que descreve o Elias fazendo esse altar.
Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Reparou o altar que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Vamos até o 35. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Ele fez um rego ali, né? Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Então aqui ele terminou de construir o altar, ou de reparar o altar do Senhor. E aqui a gente vai entender 4 princípios para atrair esse fogo de Deus no nosso coração e consumir o sacrifício que somos nós. Primeiro, ele reparou o altar. Aquele altar estava em ruínas, ninguém mais adorava naquele altar. E quando eu falar altar, você faz a correspondência que é o seu coração, é a sua vida. Não tira isso de mim, não esquece isso. E a Bíblia fala que o Elias ele foi pegando aquelas 12 pedras, uma pedra para cada tribo de Israel, simbolizava uma pedra para cada tribo. E ele foi colocando aquilo em ordem, fazendo aquele altar. Sabe o que isso tem a ver, meu irmão? Você organizar o seu coração, você definir prioridade na sua vida. Sabe, a nossa vida, primeiro a gente vive para a glória de Deus. Deus tem que ser a prioridade. Eu mandei até um vídeo essa semana lá no WhatsApp sobre os 7 inimigos do devocional. O Douglas Gonçalves fala um pouquinho sobre isso. Acompanha lá. Você restaurar o altar é você definir o que é prioridade na sua vida. Deus é prioridade para você? A sua família é prioridade para você? A igreja, o seu ministério? Defina isso, o seu serviço, seus amigos. Defina o que é importante. Isso é restaurar o altar, colocar o seu coração em ordem, colocar o seu coração da forma que ele deve ser. Isso é restaurar o altar do Senhor. A segunda coisa que ele fez é preparar um rego, né, uma valeta em volta do altar. Ele rasgou o chão ali. E a Bíblia fala que como para semear 2 medidas de sementes. A terra, meu irmão, é comparada na Bíblia como o nosso coração também. É você rasgar o seu coração e preparar para a palavra, para essa semente de Deus. E não uma semente comum, mas uma semente abundante, uma semente dupla sobre a sua vida. É você realmente rasgar o coração e abrir a Bíblia e falar: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. É assim que você atrai o fogo de Deus. Abre a Bíblia e fala: Senhor, eu preciso ouvir. Me ajuda, Deus, me ajuda. A terceira coisa que ele faz é preparar a lenha e colocar sobre a lenha o novilho ou o sacrifício. A lenha, meu irmão, somos nós. A Carol cantou aqui: eu ainda tenho lenha para queimar. Canta isso de novo, Carol, você me arrebentou ali. A lenha somos nós, irmão. Nós somos comparados a árvores. Sabe, é a sua disposição, a sua fé, a sua vontade de se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, me queima. Sabe, depois que você leu e você pediu para Deus para falar, você chegar diante de Deus: Senhor, agora aplica essa palavra em mim. E chega diante de Deus: Senhor, tem lenha aqui. E a palavra continua dizendo assim, que vocês também são um sacrifício. Apresentem o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse sacrifício é o seu culto racional. Então é você realmente se apresentar e cultuar o Senhor com vontade, mediante aquilo que você aprendeu na palavra. E por fim, o 4º passo que ele construiu aí, ele pede para derramar 4 vezes 3 cântaros de água sobre aquele sacrifício. Nesse tempo eles estavam 3 anos e meio sem chover ali, passando uma seca, e a água ali estava muito escassa.
Mas o Elias, ele fez questão de oferecer a Deus algo que era muito precioso para eles. Algo que custasse, sabe? A gente não vai conseguir servir a Deus e atrair esse fogo oferecendo para o Senhor só o resto. A gente não vai conseguir atrair o fogo de Deus só servindo a Deus na hora que dá. Deus tem que ser prioridade. Você tem que oferecer algo que te custe. O Davi falou assim: eu não vou oferecer ao Senhor nada que não me custe nada. Você tem que abrir mão de alguma coisa, nem que seja o seu tempo, seu recurso, algo que você vai fazer, deixar abrir mão de um compromisso, uma festa, para fazer algo para Deus. Não tem como você servir a Deus com todo o seu coração se você não abrir mão. O Eliseu, ele queimou as carroças dele lá, ele queimou os bois, ele queimou foi tudo, para poder seguir o caminho de Deus. Não existe uma cruz, não existe um evangelho sem renúncia, não existe um evangelho que você não abra mão de nada para seguir. Agora, quando você faz isso, esses 4 que eu falei, você vai ver o fogo de Deus incendiando. Não tem jeito, o fogo vai queimar no seu coração, o braseiro vai ferver. Oh Jesus, oh Jesus. E o 5º passo que eu não li, o 5º passo está lá no versículo 36. Põe no 36 aí. O 5º passo, depois que ele faz isso tudo, ele chega diante de Deus e apresenta a oração dele. Porque a gente só consegue chegar diante de Deus com a oração, que é o incenso. O sacerdote, ele só consegue chegar no Santo dos Santos se tiver um incenso ali. E olha só o que ele fala, ele apresenta a oração dele. Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Pode ir até o 39. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. E então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia! Oh Jesus! Você pode ficar de pé, irmão? Oh Jesus! Nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. Ele não orou para a glória dele, ele orou para a glória de Deus. Ele orou segundo a palavra de Deus. Ele não orou por aquilo que ele achava, ele orou por aquilo que estava escrito, por aquilo que Deus ia operar no meio do povo. Oh Jesus, o trono de Deus, ele precisa estar incendiado dentro do seu coração, meu irmão. A Bíblia diz assim, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Sabe qual que é uma das funções dos sacerdotes no Antigo Testamento? Colocar lenha no altar toda manhã. O sacerdote precisava colocar lenha. Aquele fogo ele não podia apagar, porque aquele fogo foi o próprio Deus que acendeu o fogo ali no altar quando o tabernáculo foi inaugurado. O fogo precisa queimar. Oh Jesus, oh Jesus, vem com esse fogo sobre nós.